Mensagem número 22. Não pare. Vai acontecer. Amém? Não pare, vai acontecer. Hebreus 10, 36 a 38 diz assim a palavra do nosso Deus: Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Amém? Amém? Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor que nos revele. Senhor Jesus Cristo, Deus amado e bendito, Deus santo, Deus todo-poderoso, Criador de todas as coisas, dos céus, da terra e de tudo o que nela há. Senhor Jesus, nosso Deus, Pai amado, Pai bendito, Pai das luzes, Deus que nos transportou do império das trevas e nos colocou em sua maravilhosa luz. Deus que nos trouxe entendimento à sua verdade. Deus que nos trouxe a revelação dos mistérios que estavam ocultos, estavam escondidos desde tempos eternos. E que agora, neste tempo, determinou revelá-los aos seus santos, aos seus amados. Senhor Jesus, obrigado. Aquietamos agora a nossa alma. Nos aquietamos, Senhor, e sossegamos em Ti para ouvirmos a Tua voz. Precisamos das Tuas instruções, Jesus. Precisamos entrar em Teu repouso. Estamos aqui nos esforçando para isto. Estamos aqui, Jesus, buscando de Ti, Senhor, o descanso, o repouso verdadeiro que só o Senhor tem para os Teus filhos. Senhor Jesus, eu lhe peço nesta hora que não haja embaraço na vida de nenhum dos Teus filhos, que não haja nenhum incômodo, Senhor, na vida dos Teus filhos. Que não haja, Senhor Jesus, que não haja, Senhor Jesus, nenhuma carnalidade que venha a interferir, Senhor, na boa semente que será lançada nesta manhã e cairá em boa terra, Jesus. A semente, Jesus, que dará bons frutos, 30, 60, 100 por um, para louvor e glória do Teu santo nome. Usa-me, Senhor, conforme Tu queres. Usa a minha boca, a minha vida, que é Tua, Senhor, para falar aos Teus filhos, para falar à Tua igreja, para trazer edificação aos Teus filhos, Senhor, para trazer força ao cansado, para trazer paz ao angustiado, Senhor, para trazer, Senhor, sossego aos que estão inquietos por algum motivo. Usa-me, Senhor, para dar entendimento aos Teus filhos. Usa-me para dar crescimento espiritual à Tua igreja, para o louvor e glória do Teu santo nome. Assim eu lhe peço e já te agradeço. Amém. E todos digam amém.
Obrigado, pastora. Meus irmãos amados, amados de Deus e meus também, homens e mulheres salvos por Jesus, eleitos, escolhidos, pedras vivas, bom perfume de Cristo, ministros da nova e eterna aliança, embaixadores em nome de Cristo, para levar a este mundo o conhecimento da verdade, para levar a este mundo a glória do Deus vivo. Não pare. Amém? Diga para o irmão que está do seu lado, não pare. Diz para ele, não pare. Diga com mais ousadia, não pare. Amém. Diz para ele assim, Deus tem um plano perfeito de vitória para você. Deus tem. Amém? Para todos os seus filhos, Deus tem um plano perfeito de vitória. E nós sabemos também que Deus, Ele dá instruções, Ele dá avisos, direções, para que possamos alcançar, para que possamos receber e viver este plano perfeito que Ele tem para cada um de nós. É através de suas direções, de suas orientações, de sua voz, que nós chegamos ao lugar que Ele nos tem preparado. Amém? E se nós ignoramos estas instruções, estes avisos que vêm da parte de Deus, nós ignoramos a voz de Deus e estaremos sujeitos a tormentas na nossa vida. Um filho que passa por tormentas na vida é porque ele está negligenciando ou negligenciou a voz de Deus em determinado momento. Amém? Quem entende isso diz amém. O filho de Deus que passa por tormentas, normalmente um dia ele ouviu a direção de Deus, ele teve as instruções de Deus, ele compreendeu até aquilo que Deus estava falando, porém ele não deu atenção a nada disso. Ok? Então, provavelmente vem sobre a vida dele uma tormenta. E o que Deus quer nos falar nesta manhã é que tudo isso pode ser evitado. Na nossa vida, que estamos hoje debaixo da graça do Senhor, tormentas podem ser evitadas. Diga, tormentas podem ser evitadas. Amém. Nós vamos pela palavra entender porque o Senhor quer nos ensinar. Amém? O Senhor quer nos mostrar algo que Ele mesmo tem preparado pela sua palavra para nos orientar. Porque tudo está na palavra de Deus, tudo está escrito na palavra de Deus. E eu creio que Deus, Ele está aqui nesta manhã nos orientando. Eu creio que Jesus, nesta hora, está aqui falando conosco. E quando Jesus fala, Ele quer ter atenção. Quando Jesus está falando, nos ensinando algo, Ele quer ser ouvido. Ele quer ser respeitado e reverenciado. Amém? Então, eu creio que ninguém aqui quer ser negligente. Eu creio nisso. Amém? Eu não posso acreditar que você está aqui para ouvir a voz de Deus e querer ser depois negligente. Eu não acredito nisso, tá? Eu creio que ninguém aqui quer passar por tormentas. Eu acredito nisso também. Então, eu acredito que você não quer virar as costas para o conselho de Deus. Amém? Então, todas as experiências com Deus, quando nós erramos, quando nós acertamos, todas que já tivemos, todas que nós vamos ter, amém? Elas vão gerar em nós maturidade e confiança. Amém? Elas vão gerar em nós maturidade e confiança. Elas vão nos dando crescimento, pois é através destas
que nós chegamos ao conhecimento do que Deus aprova e o que Deus reprova. Então não é através de tormentas que nós vamos crescer, ouça bem. O que vem para nos dar crescimento, amados, são provações, são adversidades e são dificuldades. Tormenta é uma outra coisa que nós vamos ver pela palavra de Deus, que é algo muito longe de provação, dificuldade e adversidade. Está entendendo? Então o que nos dá crescimento são as experiências que nós temos com Deus. Então nós fazemos uma coisa, nós tomamos uma atitude e vemos que aquela atitude deu errada. Eu tive uma experiência com Deus. Por quê? Porque Deus não queria que eu fizesse aquilo. Se eu tivesse buscado mais e Deus tivesse, confirmado, vocês estão entendendo? Então, quantos filhos, sabem, na maioria das vezes eles sabem que Deus, ele não está naquilo, que Deus não está aprovando aquilo, e ele continua a fazer, ele continua a insistir. E muitas das vezes ele insiste, às vezes porque ele sabe que Deus é misericordioso, ele sabe que Deus é bondoso, ele sabe que Deus é longânimo, ele sabe que Deus é perdoador. Então ele continua insistindo naquela situação, ele continua insistindo naquilo que Deus não está aprovando. Então muitos também se esquecem que Deus tem regras. Muitos se esquecem que Deus tem estatutos e que são para os filhos seguirem e evitar as tormentas da vida. Todos os estatutos da Bíblia, amados, não se engane, é para mim e para você. Todos os estatutos da Bíblia não é para o ímpio, é para os filhos de Deus. A Bíblia Sagrada foi escrita para filhos de Deus. Amém? Em Filipenses 4, 12, 13 está escrito assim: tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então, quando o apóstolo Paulo diz isso, ele está dizendo: olha, eu tudo posso porque eu já tenho muita experiência com Deus. Eu já passei por situações que me deram tamanho crescimento a ponto de Deus me dizer assim: olha, é na sua fraqueza que o meu poder se aperfeiçoa em você. É quando você está fraco que o meu poder se aperfeiçoa. Então nós entendemos que Paulo teve tantas experiências com Deus, amados. Ele teve tantas situações onde eu acredito que ele questionava sim, talvez, ao Senhor, porque às vezes que ele orou e o Senhor também o respondeu: Paulo, a minha graça te basta, não é? Quantas vezes, quantas situações adversas Paulo passou em cárcere, apanhando, preso, não tendo o que comer, sofrendo. Não pense você que Paulo teve uma vida boa, essas vidas que a gente imagina, né? Sem dor, sem sofrimento. Não. Paulo, ele pereceu, ele padeceu. E tudo isso que ele viveu foi para ter experiências com Deus. Porque nada fez com que Paulo saísse do rumo, saísse do foco. Tudo cooperou para quê? Para que Paulo cada vez mais se fortalecesse em Deus. Tudo cooperou para que de fato Paulo cada dia mais ficasse mais firme com Deus. As pessoas olhassem para ele e falassem: ele conhece o Deus que ele serve. Ele conhece o Deus que ele está servindo, porque olha, a situação dele não é das boas, mas ele crê no Deus que ele serve. Então, Paulo sabia e conhecia o desígnio de Deus para a vida dele. Paulo entendia o propósito de Deus com a vida dele. Amém? Então é triste, amados, quando alguém insiste em fazer a coisa errada. É triste, é muito triste. Insiste em ter uma confissão errada. Não vai acontecer nada na vida dessa pessoa. Porque Paulo, ele estava ali numa adversidade, numa situação contrária, mas ele estava ali confessando aquilo que o próprio Deus tinha ensinado a ele.
Amém? E aquilo lhe dava força. Então ele via aquilo que Deus mandava ele fazer acontecer. As experiências nos mostram que em tudo o Senhor nos ajudou. As experiências do meu passado, amado, me revelam hoje que em tudo Deus cooperou com a minha vida. As minhas experiências particulares do meu passado, todas elas, me mostram e me revelam que Jesus estava a meu favor, irmão Gerson. Amém? Então, a nossa força independe de circunstâncias. Diga, a minha força independe de circunstâncias. Amém? Glória a Deus. Mas pastor, quando que vai acontecer? Quando que eu não devo parar? Quando eu estou dentro dos propósitos de Deus. Se eu estou dentro dos propósitos de Deus, eu não devo parar. Quando eu tenho a certeza que estou fazendo a coisa, aprendemos aqui. Esperar. Nossa, quem que aprendeu? Quinta-feira próxima passada. Esperar, não fala, pastor. Esperar. Não, esse aí foi ontem, meu amado irmão Nery. De quinta-feira próxima passada. Esperar fazendo a coisa certa. Esperar o melhor de Deus fazendo a coisa certa. Então, nós vamos ver pela palavra, a partir de agora, uma tormenta. E por que esta tormenta ela aconteceu? O apóstolo Paulo, em determinado momento, ele alertou. Isso é sério, e eu quero que você dê bastante atenção para isso. Porque em determinado momento, o apóstolo Paulo sendo usado ali pelo Senhor, ele abre a sua boca para alertar de um mal. E as pessoas as quais ele alerta não lhe deram ouvidos. Não deram a mínima para ele. Então muitas vezes Deus avisa, Deus pela sua palavra orienta, Deus pela sua palavra guia, mostra e diz, olha, não é por aí. E a pessoa não ouve. É certo que a tormenta vem. Guarde isso no teu coração. É certo que a tormenta vem. Por quê? A palavra vai nos mostrar. Atos 27, 9 a 11. Quando tudo parece que vai bem, e se eu não seguir a direção de Deus, amados, isso é um mau presságio. Ouça isso. Quando tudo parece estar bem, e eu não estou na direção de Deus, pode se preparar que vai vir tormenta. Vamos entender pela palavra. Depois de muito tempo, tendo-se tomado a navegação perigosa, depois de muito tempo, tendo-se tornado a navegação perigosa, e já passado o tempo do dia do jejum, admoestava-os Paulo, dizendo-lhes, senhores, vejo que a viagem vai ser trabalhosa, com dano e muito prejuízo, não só da carga e do navio, mas também da nossa vida. Mas o centurião dava mais crédito ao piloto e ao mestre do navio do que ao que Paulo dizia. Vamos entender primeiro essa questão aqui do dia do jejum, porque já era passado o tempo do dia do jejum. Havia um dia de expiação nacional que os judeus faziam. Uma vez por ano, tá? Eles tinham o dia do jejum, que era algo sagrado para eles. E alguns estudiosos dizem que esse dia da expiação
deste ano foi dia 5 de outubro de 59. Não é 1959, tá? É 59. 59 depois de Cristo. Amém? 5 de outubro de 59. E os estudiosos também dizem que Paulo partiu de Cesareia por volta de agosto ou setembro, neste navio. Então, agosto ou setembro, tá? A caminho da onde? De Roma. Paulo estava sendo levado preso para ser julgado em Roma, junto com outros presos nesse navio. E os estudiosos dizem que esse navio, que Paulo, esse navio não, porque o navio foi todo destruído. Mas Paulo chegou em Roma por volta de março ou abril do ano seguinte. Então, nós podemos entender que no dia do jejum nacional eles estavam em alto mar, 5 de outubro. Então, se calcula que eles saíram em setembro. Então, vamos colocar aí setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, vamos aqui imaginar que tivesse sido abril. 8 meses. Num desígnio de Deus. 8 meses num propósito de Deus, que não precisava ter sido como foi. Mas porque outros não deram ouvidos, foi assim. Vocês estão entendendo? A gravidade de quando não se dá ouvidos para Deus. Nós somos um corpo. E nós temos que estar bem ajustados à cabeça, que é Cristo. Nesse percurso aconteceu uma grande tormenta, não é? Que foi gerado justamente pelo maior problema das pessoas. Qual, pastor? Dar mais crédito à voz humana, aos homens, do que à voz de Deus. Porque a palavra diz que o centurião, ele estava acreditando, ele estava dando ouvidos mais ao piloto e ao mestre do navio do que a Paulo. Então o centurião estava dando ouvidos à voz lógica. Nós falamos aqui ontem. O centurião estava dando ouvidos à voz do mundo, a voz lógica. Não, eu entendo aqui, eu sei, não, está tranquilo. Podemos continuar que não vai acontecer nada. E Paulo estava lá dizendo, olha, essa viagem vai ser trabalhosa. Vai ter muita perda. Vai perder navio, vai perder carga e até mesmo a nossa vida. Olha o que Deus estava revelando para Paulo. Só que eles viam ali Paulo, carne, humano, ser humano. Eles não viam Deus em Paulo, estão entendendo? Então é difícil, é muito difícil, amados, um filho de Deus receber a instrução de Deus quando ele olha para aquele que é enviado de Deus e não enxerga Deus nele. É muito difícil. Por isso que nós temos que trabalhar isso na nossa carne, porque a nossa carne não quer. A nossa carne não quer que eu aceite aquele que Deus enviou para me ensinar. Estão entendendo? Então Paulo estava ali como voz de Deus para falar. E eles não deram a mínima para Paulo. Então, a vida por fé, ela nunca vai fazer sentido para o mundo. A vida por fé, para o mundo é loucura. Então Paulo falava ali, em nome de Deus, ele estava falando das coisas do céu, do Espírito. E o piloto e o mestre ali do navio e o centurião estavam falando da lógica, da razão, que é completamente contrária às coisas de Deus. Em 1 Coríntios 1, 18 a 21 está escrito assim: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos instruídos. Onde está o sábio? Onde o escriba? Onde o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Aprouve a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Nós fomos salvos, amados, pela loucura. Nós somos salvos pela loucura. Você acredita nisso? Porque está escrito, é pela loucura da pregação. Então a sabedoria do homem, a sabedoria humana, não permite que ele conheça a Deus.
A sabedoria do homem impede ele conhecer as coisas de Deus. Então, o viver por fé, andar por fé, é seguir a voz de Deus e não dos homens. Amém? Então, a voz dos homens é a lógica. Ela faz bem para a carne. Amém? A carne, ela sossega ouvindo a voz dela mesma. Entendem isso? Então a carne se sente bem. Então quando alguém fala alguma coisa lógica, a gente se sente bem. Entende? Porque faz bem para a nossa carne. A voz de Deus, ela é ilógica. Ela é a loucura da pregação, é o que nós não vemos. E é sempre o contrário daquilo que nós estamos vendo no mundo. Entende isso? 2 de Coríntios 5:7. Visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Atos 27:12-20 diz assim: não sendo o porto próprio para invernar, vamos voltar para a história que muito Deus vai revelar nessa história. Não sendo o porto próprio para invernar, a maioria deles, diga a maioria. Não se iluda, a maioria não é a voz de Deus. Amém? Não é. Não se engane. A maioria deles era de opinião que partissem dali para ver se podiam chegar a Fenícia e aí passar o inverno, visto ser um porto de Creta, o qual olhava para o nordeste e para o sudeste. Soprando brandamente o vento sul. Olha que, amado, isso aqui é fantástico. É o que eu disse, quando a coisa aparentemente está indo bem. Quando a coisa parece que está dando certo. E aí começam já a bater no peito, tá vendo? Eu falei que era assim, porque vê que a coisa está cooperando. Ouça o que diz a palavra. Soprando brandamente o vento sul, e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada Cauda, a custo conseguimos recolher o bote. E levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio. E temendo que dessem na Sirte, arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviavam o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já alguns dias, nem sol, nem estrelas. Olha como é que estava nubladíssimo, escuro o tempo. Há 3 dias não se via sol. Olha que tempestade que se formou. Caindo sobre nós grande tempestade, dissipou-se, afinal, toda a esperança de salvamento. Eu quero repassar aqui esse texto com você. Versículo 12, pastor. Não sendo porto próprio para invernar, a maioria deles era de opinião que partissem dali. Tá? Então a maioria era de opinião contrária à de Paulo. Porque Paulo estava dizendo, não vamos partir. Se nós partirmos, a viagem vai ser trabalhosa. Vamos ficar, vamos esperar. O navio já estava ancorado ali. Estão entendendo? Estava ali, estava seguro ali. Não vamos partir não. E a maioria foi a favor de partir. Versículo 13. Soprando brandamente o vento sul e pensando eles ter alcançado o que desejavam, levantaram âncora e foram costeando mais de perto a ilha de Creta. Quando eles viram o vento suave, o vento brando,
Eles perceberam que tudo estava cooperando. Eles perceberam que aquilo estava sendo perfeito para isso. E aí eles começaram, então, tá vendo? Estamos certos. Nós sabemos o que nós estamos fazendo. E Paulo estava ali falando e eles não deram a mínima para Paulo. O 14 diz assim: entretanto, não muito depois, desencadeou-se do lado da ilha um tufão de vento chamado Euroaquilão. O que é Euroaquilão? Euroaquilão é um vento traiçoeiro leste e nordeste. Isso é um Euroaquilão. Então, todas as vezes que alguém ignorar a voz de Deus, vai enfrentar um Euroaquilão. Todas as vezes, amados, ouça o que Deus está dizendo. Ignorou o aviso de Deus, vai ter Euroaquilão pela frente. Não importa se de começo o vento está brando, está até cooperando para levar, mas vai levar aonde Deus quer que esteja. A hora que estiver bem no meio, bem aonde não tem mais, sabe? Aí Deus manda o Euroaquilão, para não ter como escapar da tormenta. O versículo 15 e 16 diz assim, olha: e sendo o navio arrastado com violência, sem poder resistir ao vento, cessamos a manobra e nos fomos deixando levar. Ou seja, aí chega num ponto que já não tem mais o que fazer. Chega num ponto que é só deixar acontecer para ver o que vai dar. Próximo, pastora. Passando sob a proteção de uma ilhota chamada cauda, a custo conseguimos recolher o bote. O que é recolher o bote? Esse bote era um botezinho que o navio ia arrastando. Ia arrastando junto, amarrado. Então o que acontece? Eles com custo conseguiram pôr o bote para dentro do navio, porque eles iam precisar desse bote. E esse bote já estava enchendo d'água. E o navio, quando eles viram que já começou a ser ali danificado pela tormenta, eles viram, vamos colocar o bote aqui, porque a hora que o navio se desmanchar, a gente tem o bote para nos salvar. Então começou o que ali? Uma trabalheira. Estava tudo tranquilo, irmão. Começou um corre-corre. Começou uma coisa que arrebenta aqui, uma coisa que quebra ali, um esforço ali, uma energia que agora eu preciso desprender aqui. Eu preciso me preocupar com essa situação aqui. Por quê? Porque se ignorou a voz de Deus. Então ignorou a voz de Deus, se gasta saúde, se gasta energia, se gasta tempo de vida, tem que correr atrás do prejuízo. Os açoites foram severos, se perdeu muito. Às vezes, um filho de Deus chega nesse ponto porque negligenciou. Porque pensou logicamente, humanamente. Ele pensou assim, vamos fazer assim, vamos para lá, está tudo favorável, o vento está soprando a favor, é Deus no controle, Deus está dizendo, não sou eu. Vai ter tormenta aí. E a tormenta vem. Atos 27, 21, 22 diz assim: havendo todos estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, isso é depois que já tinham perdido as esperanças de salvamento, amém? Já tinham visto que estava tudo arrebentado ali. Paulo se coloca de pé e diz: olha, pondo-se em pé no meio deles, disse: senhores, na verdade era preciso terem me atendido e não partir de Creta, para evitar este dano e perda. Mas já agora vos aconselho bom ânimo. Aleluia, Jesus. Olha a bondade e a misericórdia de Deus, amados. A bondade e a misericórdia de Deus. Porque nenhuma vida se perderá de entre vós, mas somente o navio. Então, vai perder? Vai. Vai ter perda? Vai. Mas só o material. Só o material. A vida não vai se perder. A vida vai ser guardada por Deus. Em João 11, 21 a 23, disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se estiveras aqui, não teria morrido meu irmão.
Mas também sei que mesmo agora, tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Declarou-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. Então não importa se tivermos tormentas, se estamos em tormentas ou se teremos tormentas. Deus não quer que venhamos a ter. Mas porventura acontecer, tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. O que é ter o bom ânimo? Olha, dá ouvidos agora a Deus. Ouça. Dê crédito àquilo que Jesus instrui, àquilo que Jesus ensina. Deve-se reconhecer e ter bom ânimo. Buscar a direção. Senhor, eu errei aqui, então, Senhor, o que eu tenho que fazer? Porque o problema é quando a pessoa está lá no meio do Euroaquilão, o vento está batendo, está jogando para lá e para cá, e a pessoa está batendo no peito que fez a coisa certa. Amém? Isso é problema, porque tormentas na vida acontecem por se fazer coisas contrárias à voz de Deus. Filipenses 3, 13 e 14 diz: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Amados, tem que esquecer. Pastor, eu estou saindo de uma tormenta. Esquece essa tormenta então agora. Por quê? Porque você tem que avançar. Você tem que avançar para as coisas que estão diante de você. E se você ficar aí olhando para essa tormenta, se você ficar preso a essa tormenta, a esses destroços, porque nós vamos ver na palavra que a tormenta ela traz destroços para a vida de um filho de Deus, esses destroços não deixam você avançar para o que Deus tem para a tua vida. Amém? Então, sempre será o jeito que Deus diz. Olha para o irmão que está do seu lado e diz: sempre será do jeito que Deus diz. Sempre será do jeito que Deus diz. Não lute com Deus. Amém? A vontade de Deus sempre prevalece. Atos 27, 42 a 44 diz assim: olha, o parecer dos soldados era que matassem os presos, para que nenhum deles nadando fugisse. Então, Paulo ia ser morto também, porque Paulo estava ali na condição de preso, irmãos. Amém? Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, porque o centurião começou já a dar ouvidos para Paulo. Porque depois que o centurião viu realmente o que aconteceu e viu que Paulo tinha falado, o centurião começou a dar crédito para Paulo. Então, querendo salvar a Paulo, impediu-os de o fazer e ordenou que os que soubessem nadar fossem os primeiros a lançar-se ao mar e alcançar a terra. Quanto aos demais, que se salvassem, uns em tábuas e outros em destroços do navio. E foi assim que todos se salvaram em terra. Amados, antes disso daqui, eles já tinham jogado tudo para fora do navio, né? Eles foram lançando já. Depois do terceiro dia, eles começaram a lançar para fora do navio as coisas, para tentar salvar o navio. Eles tentaram amarrar a borda do navio com cordas trançadas, e nem isso ajudou, nem isso resolveu. Então, quando está na tormenta, e é o Euroaquilão que Deus ali permitiu, não há o que faça. Não há o que faça. Não há o que faça. O que tem que ser feito é entender que errou, que não ouviu a voz de Deus, não ouviu a orientação de Deus, e tem que se voltar para o Senhor, assim como Paulo falou: olha, tem de bom ânimo. Tem de bom ânimo. Ou seja, não se envergonhem. Não se envergonhem, não tem por que vocês se envergonharem. Deus é o socorro, sempre na nossa vida. Amém? Deus, Ele é o socorro bem presente sempre na nossa vida. Então, em destroços, infelizmente, é a vida de quem não dá ouvidos a Deus. É assim que acaba. Aquele que não dá a mínima para aquele que Deus usa para instruir.
Então aquele que não ouve a voz do anjo que ele envia para falar, vai colher a sua tormenta na vida. E é nossa escolha atender ou não os avisos de Deus. É nossa escolha, você tem o livre-arbítrio, você pode escolher. Amém? Então, assim como eu também posso escolher atender ou não. Amém? Então, lutas, dificuldades, as provações não são tormentas, tá? As tormentas, elas causam na nossa vida destroços. Destroços. Vai acontecer o que Deus determinou para a sua vida, igreja. Você crê nisso? Você crê que vai acontecer para a sua vida o que Deus determinou? Não importa se você está indo num rumo que aparentemente o vento está manso e você acha que está certo, e de repente vem uma tormenta, você acredita que mesmo assim vai acontecer na sua vida o que Deus determinou? Você é capaz de descansar assim? Você é capaz de confiar em Deus assim? A vontade de Deus sempre prevalecerá. Em Filipenses 1:6 está escrito assim: estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Ouça. Pastor, essa mensagem não me agradou muito. Quando fala de tormenta, ninguém gosta. Quando fala de destroços, ninguém gosta. Mas o nosso Deus, Ele nos previne. Nosso Deus, Ele nos orienta. Porque Ele não quer mesmo que nenhum de nós venhamos a enfrentar tormentas. Ele não quer que nenhum de nós venha a passar por euroaquilões. Amém? Ele não quer que a nossa vida seja arrastada com violência. Ele não quer que a nossa vida seja levada pelo vento de um lado pelo outro. Ele não quer. Ele quer que a nossa vida permaneça firme no seu desígnio, no seu propósito, na sua vontade. E Ele não quer também que do nosso navio, da nossa vida, haja perdas. Ele não quer que da nossa vida seja lançado da nossa vida algum bem. Ele não quer que a nossa saúde seja gasta. Ele não quer também que o nosso navio, no versículo 17 lá de Atos 27, diz: e levantando este, usaram de todos os meios para cingir o navio e temendo que se dessem na Sirte. O que é a Sirte? É como se fosse um banco de areia. Deus não quer que o nosso navio encalhe. Amém? Deus não quer. Então ali eles tiveram medo do navio encalhar. Arriaram os aparelhos e foram ao léu. Açoitados severamente pela tormenta, no dia seguinte já aliviaram o navio, ou seja, foram jogando fora, foram tirando coisas da vida. Então no meio de uma tormenta se tem perda material. É um carro que se vende, é uma casa que se vende, é um empréstimo que se vai fazer no banco. Isso é destruição, isso é destroços. Porque a nossa vida, amados, é para estar sempre por cima e nunca por baixo. A nossa vida, amados, é para sermos sempre por cabeça e não por cauda. Nós teremos sempre para emprestar e não para tomar emprestado. Amém? Isso é a promessa de Deus para os seus filhos. Isso é aquilo que Deus tem para aqueles que dão crédito à sua voz. Isso é aquilo que Deus, de fato, manifesta na vida daqueles que esperam nele. Não vão pela lógica, não vão pelo raciocínio humano, mas sempre em oração buscam a Deus. Sempre em oração pedem um sinal a Deus. Sempre em oração diz: Senhor, fala comigo, confirma no meu coração, me mostra, Senhor, se é este o caminho. Porque a maioria, amados, é de opinião contrária. Nós vemos isso no nosso dia a dia. A maioria das pessoas, elas têm opinião contrária à voz de Deus. Por quê? Não conhecem a voz de Deus e normalmente as que conhecem não dão crédito. Não acreditam naquilo que Deus fala. É como eu disse aqui ontem no testemunho que eu dei, falando ali da palavra para uma pessoa, de repente ela deu as costas, saiu
e não quis mais ouvir, não quis mais saber. E Deus ia ali lhe dar uma instrução preciosa. Deus ali ia falar algo com ele, amados, que se ele recebe e faz, ia mudar a história dele. Eu tenho certeza disso. Mas ele deu as costas. Ele não deu crédito à instrução do Senhor. Então o que nós estamos fazendo aqui nesta manhã? Sendo instruídos por Jesus para sermos livrados de tormentas na nossa vida. Nós estamos aqui sendo instruídos por Jesus para termos uma vida em paz, sossegada e de verdade, amados, no repouso de Jesus, no repouso de Deus, no descanso de Deus, que foi o que o Senhor nos ensinou aqui na noite de ontem. Que para o crente em Jesus há um repouso. Que para o crente há um descanso. É para mim e é para você. Que assim seja na sua vida, porque assim disse o Senhor nesta manhã. Glórias a Deus.